Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença e a participação de todos vocês aqui nesse segundo evento de lançamento do livro Direito e Tecnologia, um debate multidisciplinar. Claro que eu já começo manifestando os meus cumprimentos à minha grande amiga, que é a professora Tainá Aguiar Junquilho. Nós somos amigos desde a época da faculdade em Direito, na FDV, que é a Faculdade de Direito de Vitória, e é uma honra compartilhar demais esse momento contigo, Tainá. A gente está sempre junto, mas eu sempre gosto de enaltecer a pessoa e a profissional que você é. Eu agradeço também os nossos apoiadores, além da editora Lumen Juris, claro, também o Capt Cursos e o Legal Hackers Vitória. E esse apoio é fundamental para a organização, para a concretização desse evento. Na última vez, nós tivemos o apoio da OAB Espírito Santo, que também foi muito bacana. E, como eu disse, esse é o segundo evento de lançamento do livro. Esse livro traz discussões sobre temas muito importantes, atuais, que o direito precisa debater, considerando todo o avanço tecnológico que a gente observa nas últimas décadas. O direito ele precisa dar respostas efetivas para os impactos da tecnologia na sociedade e no mundo jurídico. E esse livro ele surge como um grande contributo para essa discussão. A tecnologia hoje ela está tão presente nas nossas vidas como na forma como nós nos relacionamos, nos socializamos e também nos processos judiciais, como nas audiências por videoconferência, intimações pelo WhatsApp, o próprio processo judicial eletrônico. Nós tivemos que acompanhar essa evolução substancial e estamos constantemente nos atualizando e nos preparando para as novidades que surgem. A tecnologia, ela evoluiu tanto e ela entrou tanto nas nossas vidas que nós temos dificuldade de diferenciar as dimensões física, biológica e digital. E é inegável que nós vivemos hoje em uma sociedade de informação. Nós estamos diante de um momento histórico no qual a base das relações sociais, da política e do direito se estabelece por meio da informação. E é por isso que a sociedade atualmente é considerada uma sociedade sem fronteiras e tem uma tecnologia que se expande de forma exponencial. No âmbito jurídico e legislativo, como essas mudanças são muito velozes, se torna difícil prever o que pode acontecer e como determinada novidade será regulamentada. Então, é um desafio implementar legislações que alcancem minimamente os avanços tecnológicos e as consequências sobre o comportamento humano. Um dos caminhos é pensar no papel do direito nessa nova sociedade. O direito ele precisa se atualizar, providenciar respostas rápidas para cada novidade que esse avanço tecnológico trouxer. E dois exemplos são a Lei Geral de Proteção de Dados e o Marco Civil da Internet. Também houve um impacto nas profissões. A forma como eu advogava quando eu me formei em 2012 e iniciei a advocacia não é a forma como eu advogo hoje. Um exemplo foi um podcast que eu gravei junto com a professora Tainá, lá no YouTube oficial do Capt Cursos, e nós conversamos sobre a jurimetria, sobre a inteligência artificial, que são novas formas de estruturação dos escritórios de advocacia. Em outro episódio, com a presença da professora Thiele, nós debatemos sobre os emojis como meios de prova e há decisões judiciais mencionando os emojis como um elemento de prova para julgamento do mérito. E todo esse contexto ele foi muito mais potencializado com o advento da pandemia, já que o coronavírus não pediu licença para ninguém. E nós tivemos que nos adaptar de forma emergencial, e a tecnologia foi uma forma, e esse momento representa isso. Nós estamos aqui digitalmente fazendo um lançamento de um livro, justamente porque a tecnologia nos proporciona isso nesse momento. E esse livro, assim como eu disse no evento passado, ele nos emociona muito porque é um projeto de antes da pandemia. A editora nos convidou, nós tivemos diversos contratempos por causa da pandemia, foi um trabalho árduo promover essa organização, escrever os artigos, convidar os colegas, controlar a gestão de tempo e os prazos, e foi um grande desafio.
E hoje nós estamos aqui podendo desfrutar disso tudo e finalmente disponibilizar esse trabalho. E esse momento ele se torna ainda mais especial porque hoje nós estamos acompanhados, além dos nossos participantes, dos professores Gustavo Misrai, Felipe Gonçalves, Paulo Campanha e Beatriz Ricarte, que também contribuíram para o desenvolvimento do livro. Eles são autores de artigos ali do livro. E antes de começar, nós vamos mostrar um pouquinho do conteúdo desse livro, que é uma incumbência da Tainá, como a capa e o sumário. São 15 artigos, são 21 autores, 326 páginas, de muita inovação e muito conteúdo. Então, nós vamos compartilhar a tela e mostrar esse trabalho para vocês. O livro está sendo lançado esse mês na editora, já está à venda por R$ 80,00 no site da Lumen Uris, ou conosco, comigo ou com a Tainá. E eu aproveito também para avisar que nós iniciamos agora um sorteio do livro lá no Instagram oficial do Capt Cursos, e além do livro Direito e Tecnologia, também está sendo sorteado outro lançamento da Lumen Uris, que tem como título Criptomoedas e Direito Antitruste. É só ir lá conferir as regras. Tainá, eu passo a palavra para você, eu já te cumprimentei, fiz as formalidades e agora você fica à vontade. Obrigada, professor Murilo, meu amigo. Eu queria agradecer a presença de todos e todas aqui nesse evento que vai ficar gravado aí e agradecer a presença dos autores, do público, dizer que foi uma honra muito grande organizar esse livro. A gente selecionou a dedo os artigos que eu vou mostrar aqui para vocês, são temas dos mais diversos, é realmente um debate multidisciplinar que a gente está realizando com esse livro, vocês vão ver agora pelo sumário. E dizer que eu estou muito feliz aqui de estar esse artigo, né, que a Beatriz produziu, ela produziu sob minha orientação lá no DF, então eu estou muito feliz dela ter conseguido publicar. O Paulo depois ajudou, depois que ela defendeu o TCC dela, o professor Paulo Campanha também ajudou. Então, só muita alegria, muita gratidão. Eu já estou com o exemplar físico também, o que né, no primeiro lançamento a gente não tinha o exemplar físico, então estou muito feliz com ele. E aqui um pouquinho para vocês dos autores. A gente tem autores de peso aqui, né? Como eu falei, escolhidos de fato a dedo. O prefácio ele foi feito pela professora N.A. Estudes de Almeida, que é uma professora que foi nossa professora, minha e do Murilo, na faculdade em Vitória. Então, ela também é muito querida por nós. E o sumário, ele conta, né, com os artigos. O primeiro artigo é o meu artigo sobre a questão de contact tracing, né, no combate ao Covid-19, que até eu já dei uma palestra uma vez no DF sobre isso. E isso virou um artigo depois, então vocês vejam que realmente esses eventos dão frutos para a gente, né? O segundo artigo é sobre a caracterização do dano moral em decorrência da disponibilização ou comercialização de dados pessoais em bancos de dados. Então, é algo que é uma discussão muito importante também, principalmente jurisprudencialmente, em relação à questão do dano moral e o uso de dados pessoais, importantíssimo nos dias de hoje. O terceiro artigo fala sobre a proteção dos dados pessoais enquanto direito fundamental, trazendo um olhar à luz do direito comparado. Também é importantíssimo, né? Um artigo também de alta relevância. O quarto artigo ele fala do potencial da internet para a esfera privada, se há ou não um fortalecimento da democracia deliberativa. O quinto artigo ele fala do discurso de ódio nas redes sociais, se há limite à liberdade de expressão. Os autores estão aqui presentes hoje para debater rapidamente com a gente sobre, dar um gostinho para vocês, né, sobre esse artigo. O sexto artigo é sobre fake news, então traz também esse debate que, principalmente em época
aí se aproximando as eleições, é importantíssimo, é fundamental a gente ter esse debate, trazer esse debate. O 7º artigo fala dos impactos da Lei Geral de Proteção de Dados nas relações de trabalho. Então, a gente vê que a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem sendo muito aplicada no âmbito também da Justiça Trabalhista, e o professor Murilo e a professora Eliette também trazem aí os impactos da LGPD no direito do trabalho. O 8º artigo ele fala do teletrabalho como medida de enfrentamento do estado de calamidade pública no controle do coronavírus, também fazendo uma análise da medida provisória 927 de 2020, então também super relevante e super atual. O 9º artigo ele vai falar do uso da tecnologia no mundo do trabalho e trazer aí a discussão da uberização. Quem nunca ouviu falar desse termo precisa também se inteirar, porque essa é a nova sociedade da 4ª revolução que a gente está vivendo hoje, né? Algumas das consequências que a gente vive hoje pela 4ª revolução e pelo uso da informação como o novo petróleo e o dado, né? O 9º artigo, o 10º artigo, perdão, ele fala de algoritmos, administração pública e o judiciário, trazendo reflexões sobre o projeto da Constituição anotada. Foi, inclusive, a gente teve a participação da professora Ana Cláudia e do professor Murilo no evento passado. O 11º artigo ele vai falar das decisões judiciais por algoritmo, se estamos um passo para o futuro ou se há um salto aí para o passado. Então, traz essa discussão também das decisões judiciais por algoritmo. O 12º artigo é de um professor amigo meu, que hoje está na UDF também, junto com a orientadora dele, que é a professora Priscila, e ele trata da semiótica realista de Peirce. Ele traz uma discussão ali sobre a questão da responsabilidade, se você pode responsabilizar as máquinas se através, né, à luz da semiótica realista, que também é fundamental, porque essa discussão está chegando aí a partir de carros autônomos e robotização. O artigo 13, ele vai trazer a questão, entra no direito penal, né, trazendo a investigação criminal por meio de software na espionagem no contexto luso-brasileiro. O artigo 14, ele fala das considerações preambulares acerca das reverberações da inteligência artificial no direito penal. O último artigo, ele fala do testamento digital, particular digital, formalidades e alcance da vontade do testador. Então, a gente pode ver que são artigos que tematizam aí, realmente trazem um debate multidisciplinar. Hoje a gente vai ter o privilégio de ouvir um pouquinho sobre, ter o gostinho, né, do artigo sobre decisões judiciais por algoritmo, e vamos ter o privilégio também de ouvir a questão do debate sobre discurso de ódio nas redes sociais. Então, estou muito feliz, agradeço a presença de todos e todas novamente, muito feliz com esse lançamento, com a presença de todos vocês, e já passo a palavra aí para os nossos 2 primeiros convidados, o professor Paulo Campanha e a minha, não vou falar que é ex-aluna, porque uma vez aluna, sempre aluna, Beatriz da Silva Ricarte, para fazerem aí, para darem um gostinho para o nosso público sobre, eu vou parar minha apresentação aqui, sobre o artigo de vocês. Então, obrigada pela presença de vocês e aguardamos aí, ansiosos para ouvi-los. Boa noite a todos, boa noite. Começar aqui pelas damas, né? Professora Tainá, que é a organizadora desse livro, e também o professor Murilo, os quais parabenizo pela iniciativa. Realmente, eu lembro quando a Tainá, lá no final de 2019, eu tive o privilégio de participar de todas as bancas da Tainá. E ela comentou comigo assim, ela falou assim, puxa, dos trabalhos que você participar, convida aquele que você acha que pode compor o livro que eu e o Murilo estamos organizando, que até então não conhecia o Murilo. E assim foi, participando da banca, a Beatriz apresentou um brilhante trabalho, eu gostei muito, tanto do que eu li quanto do que eu ouvi, e aí, cumprindo a determinação da Tainá, eu a convidei, ela gentilmente aceitou, olha só,
eu a convidei para fazer pequenos ajustes, mas toda a orientação foi feita pela Tainá. Então, assim, do brilhante trabalho, não só da Beatriz, né? Foram brilhantes trabalhos ali. E da Beatriz, eu gostei porque algo que eu já tinha pesquisado, eu tenho até artigo publicado até fora do país sobre liberdade de expressão, até se comunicando sobre os princípios, se é regra ou se é princípio dentro da nossa Constituição. E quando eu vi o trabalho dela e a assisti, muito bem escrito, até comentei com isso na época, puxa, Tainá, está muito bem escrito o trabalho da Beatriz. E a Beatriz também foi minha aluna, viu, Tainá? Ela de projeto de pesquisa e que seguiu contigo no semestre seguinte. Então, primeiro, assim, fiz essa introdução para dizer que é a honra, viu, Beatriz, você estarmos aqui, né? Primeiro, inicialmente, numa relação de sala de aula, e agora aqui fazendo uma apresentação para com alcance de um número indeterminado de pessoas. Então, o objetivo nesse bate-papo é simplesmente causar reflexões, particularmente de um tema tão polêmico. Final de 2019, quando surgiu a ideia do livro, já era um tema polêmico, né? Assim, se há limite na liberdade de expressão, né, nas redes sociais, particularmente no contexto do discurso de ódio. Hoje, então, nem precisa falar. Nós estamos vendo aí um cenário político bastante conturbado, e até eu e a Beatriz conversamos, então a ideia não é enfrentar essas questões que o Poder Judiciário está se encarregando, a eles cabe processar e julgar, e sim discutir e causar reflexões, para que todos nós possamos ampliar o nosso pensamento crítico sobre tudo que ouvimos. E aí, dentro desse contexto, e eu não quero aqui tirar o grande brilho da Beatriz, eu só faço uma introdução, que muita coisa o Murilo já falou. Primeiro, assim, da paixão que eu tenho tido, meu testemunho da minha paixão que eu tenho tido pela essa temática de direito e tecnologia. Conviver com a Tainá e com o Ricardo Fernandes, eles me converteram. E isso é tão verdade que hoje eu estou no 4º semestre de Ciência da Computação, de tanto que eu me apaixonei pelo tema, e isso foi graças, sim, ao convívio que eu tive com a Tainá, que aí o Ricardo saiu, né, por causa da Nelway, mas a Tainá ainda continuou conosco, e apresentou o Frank Ned, que continua conosco. Ontem mesmo estava conversando com ele, tirando uma dúvida, que ele é especialista na área. Então, assim, hoje o mundo não vive mais afastado da tecnologia. Todas as áreas, todos os ramos do conhecimento estão diretamente impactados. Saúde, até propriedade intelectual, propriedade industrial, já existe discussão de patente, direito. E dentro desse cenário, algo que eu gosto bastante é de contextualizar, algo que o Murilo já falou muito bem, mas a trazer apenas alguns outros dados, particularmente porque vamos falar de redes sociais. Se nós formos olhar desde a criação lá do World Wide Web, na década de 90, e antes mesmo da ARPANET, né, que houve a ligação da comunicação, tem um dado que eu acho muito interessante, que em 1975 existiam apenas 100 sites. Ou seja, e quando depois, na década de 90, veio o World Wide Web, a internet, quando chegou em 2001, o Brasil tinha 6 milhões de usuários de internet. E o mundo tinha 349 milhões. E dando um salto do mundo vindo para cá, porque isso aí é uma evolução histórica que não precisamos perder tempo. Uma recente pesquisa já indicou que 3/4 da população já tem acesso à internet. E não só isso, Elon Musk, Jeff Bezos está lançando aí satélites para conectar o mundo. Então, cada vez mais o mundo está conectado. E, assim, aí com isso, hoje estamos inseridos na era do Big Data, onde todos os dados se circulam numa velocidade assim impressionante. E aí ele falou sobre proteção de dados, marco civil da internet, e aí vem normas que procuram regular isso. Mas a grande realidade, eu lembro bem, assim, eu ainda sou da época do Orkut, Tainá e Beatriz eram novinhas, não tinham redes sociais, e hoje em dia você vê Facebook e outros, o Orkut acabou a velocidade que foi. Eu lembro quando o Twitter começou em 2006, e vindo aos números, o mais impressionante é que essa velocidade ela é exponencial. Porque de 2017 a 2021, o número de usuários das redes sociais ele duplicou. Então,
lembro que em 2015, o Facebook já seria, se fosse considerado um país, já seria considerado o país mais populoso do mundo, que tinha quase 1,5 bilhão de usuários. E eu guardei isso, porque, como eu já pesquisei há algum tempo, no dia 28 de agosto de 2015, 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, já estava usaram a internet, ou acessaram o Facebook no mesmo dia. Então, assim, a velocidade que os dados se transmitem, isso naquela época, considerando hoje que nós temos mais de 200 milhões de habitantes, onde 3/4 já acessam a internet. Inclusive, teve a Confederação Nacional do Transporte, a 33ª pesquisa, identificou que quase 80% das pessoas acessavam a internet, e sendo que usavam notebook, acessavam o smartphone, sendo que cerca de 80% desse universo utilizavam o smartphone. Hoje, ou seja, as pessoas hoje estão com acesso na sua palma da mão. Onde elas estão hoje, seja na praia, que a Tainá gosta muito, lá no litoral do Espírito Santo, seja onde ela estiver, ela consegue conectar. Então, assim, você consegue falar com a pessoa do outro lado do mundo em tempo real. Então, a velocidade é muito grande. E, obviamente, o mundo passa a vir para essa realidade, e aí nós temos, hoje em dia, que se chama as Big Five, né? Que é o Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft. E aí tem um filósofo francês, Pierre Levy, que já chama que a Tainá gosta muito disso, né, que ela discute sobre ética, e esse filósofo, ele diz que, na realidade, hoje, essas big techs, elas são, na realidade, consideradas um novo Estado. Então, nós estamos falando de um mundo onde a internet e as redes sociais coloca, na realidade, num mundo completamente interligado, conectado, onde nossos dados e as nossas realidades são altamente conectadas. Teve uma pesquisa agora, no mês de julho, também da Confederação Nacional do Transporte, a 149ª, que indicou que quase 70%, 3/4 mais ou menos das pessoas, eles duvidam do que leem na internet, e alguém vai falar sobre fake news, duvidam do que leem na internet. E, na realidade, fake news e discurso do ódio estão andando lado a lado. São duas faces de uma mesma moeda que existe hoje na internet. E as próprias pessoas já têm dúvida daquilo que lê. Quando eu leio algo, a primeira coisa, será que isso é verdade? Será que isso não está querendo expressar, gerar um sentimento que realmente ele vem induzir um comportamento? E hoje, inclusive, a própria limitação. E hoje nós temos um direito que o próprio Supremo Tribunal Federal elevou a categoria de um direito fundamental, é a proteção dos nossos dados. Ou seja, nós temos hoje é um direito nosso como cidadão a autodeterminação informativa. Ou seja, hoje, algoritmos fazem a leitura dos nossos comportamentos e nos influenciam sem sequer que nós percebamos que estamos sendo influenciados. E é nisso que está inserido o discurso de ódio. Porque, a partir dos nossos gostos, dos nossos acessos, é muito fácil de perceber os nossos gostos. Por exemplo, eu gosto muito de música. Quando eu acesso o YouTube e gosto de gostos diferentes, eu toco um instrumento musical desde a adolescência, então eu gosto muito de música. A música, quando eu não estou fazendo nada que exija raciocínio, algo mecânico, ela me faz bem. E aí um dia eu estava lá, acessei o YouTube, estava uma playlist que eu não criei, indicado pelo próprio YouTube, com a diversidade musical que eu gosto, numa sequência totalmente aleatória, quer dizer, para mim, mas com certeza a leitura do meu comportamento foi muito mais do que eu acessei, que ele conseguiu me mostrar, olha, você tem essa tendência de acesso. Então, e aí vem o perigo, e aí vem o grande perigo do discurso de ódio, porque muitas vezes nós estamos lendo matérias ou acessando a internet, redes sociais, ou seja o que for, que na realidade há um cunho de tendências que sim nos incutir pensamentos e até mesmo nos indicar certos comportamentos. Não vai muito longe, nas eleições norte-americanas, da Cambridge Analytica, que teve dos acessos do Facebook, das redes sociais, que procuraram interferir nas próprias eleições. E aí vem o grande questionamento nesse discurso de ódio, que vem do lado da liberdade de expressão. Até que ponto? A Constituição Federal ela traz muitos princípios de informar, de ser informado,
e também da liberdade de expressão. E aí tudo está na mesma Constituição. E será que pode tudo dentro de uma rede social? Será que na rede social eu posso expressar o que eu quiser sem que exista qualquer limitação, porque a Constituição garante que eu possa de uma forma, vedando o anonimato, eu posso me expressar da maneira que eu quiser? E aí fica essa reflexão que a Beatriz vai se ater um pouco a mais. Mas esse contexto que me chama a atenção. E isso é tão relevante, que o nosso comportamento, que aí vem o que chamamos consumeristas a internet hoje, esses algoritmos traçam tanto o nosso perfil, que eles chamam de perfilhamento. Viu que eu melhorei no vocabulário, né, Tainá? O perfilhamento, porque eles acabam identificando o nosso comportamento. Tanto é que teve um dado interessante da Target nos Estados Unidos, uma empresa americana, onde uma adolescente começou a receber e-mail de produtos de gravidez de mulheres grávidas. O pai, indignado, como ela era uma adolescente, indignada com aqueles e-mails, ligou para a Target. Indignada, porque como é que a filha, inclusive, dando a entender que estavam querendo induzir a ela realmente a gravidez. E o tempo passou. E aí a Target se desculpou, o tempo passou. Posteriormente, a Target volta a ligar para o pai e descobre realmente que a filha estava grávida. E simplesmente, aquele e-mail foi em razão de compras que ela haviam feito, porque existiam perfis de consumidores que consumiam aquilo ali. Então, assim, isso eu faço esse contexto, porque é nisso que está inserido, muitas vezes, o próprio discurso de ódio, que muitas vezes vem, inclusive, com o objetivo de interferir nos nossos pensamentos, nas nossas decisões, muitas vezes de forma muito velada, muito sutil, e que nós sequer percebamos. Inclusive achando que estamos recebendo aleatoriamente, não estamos. Ontem mesmo eu estava numa atividade de aula, aí uma professora compartilhou a tela dela. E quando ela compartilhou para fazer uma busca no Google, começou lá a aparecer alguns sites de busca de local de joia, que é tipo, como a Tainá gosta, Vivara e outras lojas. Eu até brinquei com ela, olha, o Google está entregando os seus hábitos de compra. Aí ela olhou assim, pior que é mesmo. Ou seja, ela entrou no Google para fazer uma busca e o Google estava trazendo as lojas que ela comprava e todo mundo estava vendo. Ou seja, então, essa percepção, essa leitura do nosso perfil, do nosso comportamento, que inclusive até existem estudos que, pelos números de cliques das redes sociais, indicam o nosso perfil dos nossos gostos. É nisso que vem o discurso de ódio e procura, inclusive, interferir nos nossos comportamentos, nas nossas tendências, inclusive até em campo eleitoral. E aí vem a grande pergunta, que a Beatriz vai gerar outras reflexões. Há limite disso? Há limite para a liberdade de expressão? Desde o século XVI, onde Gutenberg criou a prensa livre, onde começou a circular o conhecimento, e aí depois vem Stuart Mill, o pai da liberdade de expressão, e começa a defender isso, qual é o limite disso? E aí eu passo a palavra para a Beatriz. Muito obrigado. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos, tanto os palestrantes como a professora Tainá, que me orientou. Quero agradecer o Paulo também, que participou comigo em coautoria do artigo. E é um grande prazer fazer parte desse livro, dessa obra, com tantos autores e tantos temas relevantes. Sobre o nosso artigo, que fala sobre o discurso de ódio, eu vou fazer uma pequena contextualização sobre a liberdade de expressão e abordar um pouco sobre o que a gente investigou, os problemas. Para iniciar, a liberdade de expressão ela perpassa por um período de grande proteção no Estado Democrático de Direito, e o seu âmbito de proteção é questionado pela sociedade contemporânea, principalmente com esse avanço, como o Paulo falou, da internet, das redes sociais, tendo em vista essa fácil propagação do que é falado. Então, muitas das vezes, essas manifestações elas são vistas como abusivas, como intolerantes, como é o caso do discurso de ódio. Então, o nosso artigo ele investigou como se tem dado a limitação da liberdade de expressão no Brasil diante do discurso de ódio, e se o discurso de ódio está protegido pelo âmbito da liberdade de expressão. Também trouxemos quais foram as soluções trazidas pelo Poder Judiciário para solucionar esses litígios,
E para responder a pergunta sobre se há limite à liberdade de expressão, nós utilizamos pesquisas bibliográficas e análises jurisprudenciais. No nosso primeiro capítulo, abordamos, então, a diferenciação entre liberdade de expressão e discurso de ódio. A liberdade de expressão, então, ela teve esse auge nas estruturas dos estados liberais e foi consolidada, então, nos estados democráticos de direito contemporâneo, onde a liberdade de expressão se traduz no direito de se expressar e tem a sua proteção em diversas cartas, como as Declarações Universais dos Direitos Humanos, as Convenções Americanas sobre Direitos Humanos, a qual o Brasil é signatário. Em contrapartida, o discurso de ódio, ele se manifesta como uma variável da liberdade de expressão e ele vai se compreender como uma manifestação de um sentimento de ódio, um ódio exteriorizado. Então, são aquelas manifestações que tendem a insultar a pessoa, seja pela sua raça, seja pela sua cor, ou até mesmo elas podem instigar a violência. Então, em certos momentos, o discurso de ódio e a liberdade de expressão vão colidir entre si, gerando essas discussões que são levadas ao Poder Judiciário. E as decisões proferidas nesses litígios, elas ora vão decidir em dar essa ampla liberdade à liberdade de expressão, ou elas vão sustentar que essas manifestações elas são de ataque baseado na discriminação, na intolerância, e que elas não devem ser admitidas. No nosso segundo capítulo, trouxemos um panorama internacional sobre a liberdade de expressão e discurso de ódio, abordando os recentes e uma jurisprudência dominante em relação aos Estados Unidos e à Alemanha, foram os casos que trouxemos. Os Estados Unidos, eles trouxeram a primeira previsão da liberdade de expressão na sua primeira emenda constitucional, constituindo ela como um dos principais direitos fundamentais do país. Então, no modelo americano, a liberdade de expressão ela é tratada segundo uma ideia de uma liberdade negativa, que vai se traduzir como uma não interferência no âmbito individual e, portanto, sem nenhuma barreira para o seu exercício. Com isso, os Estados Unidos, em determinadas situações, eles têm regulado as expressões de ódio no seu ordenamento jurídico e têm defendido a sua regulamentação em nome da liberdade de expressão. E para ilustrar essas decisões americanas, que trataram sobre os conflitos decorrentes do discurso de ódio e a liberdade de expressão, foram selecionadas algumas decisões. Eu não vou me adentrar tanto aos casos para não tomar tanto tempo, então eu indico que comprem o livro para ler mais sobre o caso. Uma dessas decisões foi a decisão do caso Brandenburg versus Ohio e o caso sobre o Partido Socialista Nacional versus Koch. A escolha desses casos ela foi baseada na frequente abordagem pela doutrina que os autores citaram esses casos. Então, nós utilizamos ela para consubstanciar a jurisprudência frequente ao discurso de ódio. Nos dois casos, a Suprema Corte ela consolidou o princípio da neutralidade de conteúdo na sua jurisprudência. E o que seria isso? O Estado ele deveria manter uma postura de neutralidade em contraposição às diversas manifestações de ideias, mesmo elas sendo intolerantes, perigosas ou desprezíveis. Então, a simples manifestação ela não seria capaz de prejudicar esse direito, visto que não ocorre uma violência direta, mas é apenas uma exposição de ideias. Já para a jurisprudência alemã, essa liberdade de expressão ela não é o valor constitucional mais importante. Essa posição é dada à dignidade da pessoa humana, como um princípio constitucional supremo. O Tribunal Constitucional Alemão, no ano de 1958, decidiu um dos casos mais importantes para a jurisprudência alemã até os dias de hoje, que foi o caso do Eric Lutz. Eu também não vou falar muito sobre o caso, então eu indico que vocês comprem o livro para saber o que aconteceu. Mas nesse julgado, Lutz foi condenado
E o tribunal alemão, ele decidiu permaneceu com a decisão de condenar Lutz pela violação. Desculpa, na verdade, ele decidiu que a condenação não violava os direitos fundamentais, a liberdade de expressão, posto que a Constituição alemã consagrava vários direitos fundamentais que também eram oponíveis a particular. Então, eles entenderam que a liberdade de expressão ela deveria ceder em frente aos direitos de terceiro. E em algumas situações, devia ser aplicada a técnica de ponderação dos bens jurídicos. Então, seria uma liberdade positiva. O tribunal estabeleceu que a Constituição ela não era uma norma de valores neutros. Então, pelo contrário, os seus direitos fundamentais eles possuíam uma ordem objetiva. Então, a dignidade da pessoa humana incidiria então em todas as áreas do direito. Então, em síntese, a gente consegue observar que o sistema constitucional alemão ele reconhece a liberdade de expressão como um papel importante. Todavia, é dada a dignidade da pessoa humana um valor supremo, comparado aos outros direitos, sendo diversa do entendimento americano. Além disso, é possível verificar que o direito alemão não compactua com o discurso de ódio, visto que ele vai encontrar limites na Constituição alemã, nas legislações alemãs, impondo assim, então, uma restrição. No terceiro capítulo, nós trouxemos já um parâmetro sobre a liberdade de expressão no Estado brasileiro e as análises jurisprudenciais dos litígios envolvendo o discurso de ódio. Então, se trouxe nesse capítulo uma breve exposição sobre o marco legal da liberdade de expressão, com o advento da Constituição de 88, e após um longo período ditatorial, mostrando que o nosso Constituinte se preocupou em garantir a liberdade de expressão e garantir as suas várias exceções, seja a liberdade de pensamento, de reunião religiosa. Então, no nosso ordenamento, tanto a liberdade de expressão como a dignidade da pessoa humana, elas são garantidas. E a violação, as duas, são proibidas no país. Em contrapartida, não há no nosso ordenamento brasileiro uma legislação específica para proibir o discurso de ódio. Então, nós analisamos jurisprudências do Superior Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto ao discurso de ódio, que não obstante a essa falta de legislação específica, no ano de 2003, o Superior Tribunal Federal decidiu um dos casos de discurso de ódio no Brasil envolvendo uma das situações mais relevantes presenciadas pelo país, que foi o famoso caso de Helvahn, que tratava do habeas corpus 82.424 do Rio Grande do Sul, que foi impetrado por Siegfried Helvahn, autor de alguns livros disseminando o ódio aos judeus, e ele foi condenado. E ele foi condenado, em segunda instância, pelo crime de racismo e apologia às ideias preconceituosas contra os judeus. E eles fundamentaram no artigo 20 da lei número 7.716 de 1989. E a Suprema Corte manteve essa condenação ao Siegfried pela prática de racismo, concluindo que a liberdade de expressão ela não pode ser alegada como fundamento de uma prática discriminatória ou violenta contra os grupos humanos. Essa decisão também firmou que a liberdade de expressão não protege a incitação à discriminação racial, por intermédio de ideias antissemistas, devendo prevalecer a dignidade da pessoa humana e a igualdade jurídica. Por conseguinte, nós também trazemos uns julgados recentes também do Superior Tribunal de Justiça sobre o discurso de ódio já nas redes sociais, que foi o RESP número 1.556.9.850 do Rio Grande do Norte e o RESP 1.580.395 do DF. Em ambos esses processos, que envolveram o discurso de ódio nas redes sociais, essas postagens elas possuíam um cunho discriminatório aos nordestinos, essas postagens. Então,
o STJ ele entendeu que pela criminalização do discurso de ódio, avocando a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, uma vez que traduzia um comando criminalizatório do discurso de ódio, bem como eles fundamentaram também no artigo 20 dessa lei 7.716 do ano de 89, por entender que no nosso ordenamento jurídico, essa lei ela trouxe esse mesmo comando. Então surge essa pergunta se há diferença do discurso de ódio manifestado na internet. E pelo que nós vemos, a jurisprudência brasileira tem priorizado o direito da dignidade da pessoa humana em face do discurso de ódio, demonstrando essa preocupação em coibir discriminações, aplicando essa lei 7.716, e os tratados e convenções na qual somos signatários. E mesmo nas redes sociais, a jurisprudência não tem tolerado essas manifestações de ódio, já que mesmo que essas pessoas estejam protegidas pelo anonimato, os tribunais têm entendido pela criminalização do discurso de ódio e pela consequente quebra de sigilo, então ele tem sido limitada. Então, nós vemos que a jurisprudência brasileira, ela tem acompanhado o entendimento alemão relacionado à liberdade de expressão, independente do seu ambiente e se essas manifestações têm sido propagadas. E para ratificar tudo que foi dito, as decisões no âmbito da proteção civil trouxeram também essa inovação, né? O nosso legislador ele trouxe uma inovação quanto a esses discursos de discriminatório, trazendo para o nosso ordenamento a lei do Marco Civil, conhecida como Marco Civil, que é a Lei 2.966, e que aborda até a responsabilização dos provedores por danos decorrentes desses conteúdos. Então, caso eles não venham tomar providências, por essas decisões judiciais, pode ser aplicado o artigo 19 dessa lei. Então, em um Estado democrático de direito, essas medidas que restringem os direitos, elas são permitidas quando estes violam outros direitos, quando o seu foco ele vai perpassar a dignidade da pessoa humana, pois sem a proteção da dignidade humana, nós não poderíamos falar nem em usufruir de outros direitos. Então, surge também o desafio de continuarmos a proteção à liberdade de expressão, não permitindo que novas censuras aconteçam, mas também precisamos buscar equilíbrios nessas extensões da liberdade de expressão, não agindo de forma discriminatória ou de forma discriminatória. É isso. Parabéns pelo artigo, parabéns pela apresentação, Beatriz, professor Paulo, obrigada. E eu já passo a palavra novamente ao Murilo. Ficou o gostinho aí, muito bem, Beatriz fez aí o seu papel de deixar o gostinho no pessoal. E aí, agora eu passo a palavra para o professor Murilo, para que ele passe a palavra para os autores próximos convidados. Muito obrigado, professores Paulo, Beatriz, foi um prazer ter vocês aqui conosco. É um tema que está sempre em alta, não tem jeito, principalmente nesse momento. Foi um artigo que a gente convidou vocês lá antes da pandemia e agora, esse ano, está tão forte, então, enfim, só demonstra a importância mesmo desse livro, da gente debater e se preparar e se atualizar com relação a esses assuntos. Então, eu aproveito para agradecer também e já passar a palavra para o Gustavo Misrai e para o Felipe Gonçalves. O Gustavo fez mestrado comigo em Coimbra. Gustavo é mestre em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, pós-graduado em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV Rio, também é advogado, e o Felipe Gonçalves é mestrando em Direito Processual pela UERJ, bacharel em Direito pela PUC-Rio e também é advogado,
e ambos falarão sobre o artigo que trata a respeito das decisões judiciais por algoritmo. Gustavo e Felipe, sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, Murilo. Obrigado, Murilo. Obrigado pelo convite, Murilo, professora Tainá também, todos os outros autores. O meu livro ainda não chegou, mas eu já estou ansioso para ler inteiro, inclusive esse artigo sobre o discurso de ódio, que parece muito interessante. Eu e o Gustavo, quando a gente recebeu esse convite do Murilo, a gente começou a pensar sobre o que escreveria. E logo veio essa ideia desse tema interessantíssimo, que é um tema que para mim é muito caro, que eu já participei de alguns grupos de pesquisas sobre esse tema, e é um tema que está realmente em voga nesse momento, porque ele é irrefreável. A decisão por algoritmo, a decisão com participação de alguma forma da máquina, ela é imparável e vai acontecer de alguma forma. O que cabe a nós, operadores do direito, é tentar estabelecer limites e parâmetros para que sejam observados, ao mesmo tempo, os direitos processuais fundamentais das partes. No nosso artigo, a gente buscou dividir ele em 3. Na primeira parte, a gente buscou traçar umas breves notas sobre as funções jurisdicionais e sobre os avanços do direito processual civil nas últimas décadas. A gente teve, já há muitos anos, uma releitura do princípio do contraditório, com o avanço da participação das partes não serem apenas ouvidas, elas não terem apenas a possibilidade de falar no processo, mas efetivamente serem ouvidas, elas terem um contraditório participativo, que elas pudessem influir na convicção do magistrado. A gente tem, no novo Código de Processo Civil, a cláusula geral de negociação processual do artigo 190, que permite às partes uma maior integração na condução dos procedimentos e na influência da norma jurídica que vai surgir do caso concreto. E também a gente buscou, nessa primeira parte do artigo, delinear algumas funções da jurisdição. A jurisdição, ela não é mais considerada como uma aplicação mecânica da lei por um terceiro imparcial, como se conjecturava na teoria substitutiva de Chiovenda, nem mesmo se cogita mais um juiz boca da lei, que apenas reproduz o que a lei fala, como dizia Montesquieu. Hoje, uma das funções da jurisdição é exercer uma criatividade. A jurisdição, ela exerce um papel criativo por meio de um diálogo entre todos os envolvidos, entre o advogado, entre o Ministério Público e todos os participantes, inclusive terceiros, do interprocedimental, ela construir uma norma jurídica adequada ao caso concreto. Então, esse exercício criativo que nós tentamos ressaltar nesse primeiro ponto do nosso artigo. Em um segundo momento, e aí já chegando no porquê de se buscar tanto a tecnologia como meio agora, a gente tentou trabalhar um pouco da questão da morosidade do Poder Judiciário. Nós chegamos, hoje em dia, no momento, e todos nós sabemos, que há uma crise de quantidade de processos no Poder Judiciário brasileiro, que hoje o Poder Judiciário não tem condições mínimas de atender ao número de conflitos sociais que se proliferam hoje em dia, inclusive de muitos de conflitos repetitivos, massificados. E a tecnologia, ela é um instrumento que tem que ser utilizado. Ela é um instrumento que ela pode ajudar, mas ela, assim como não era a mediação há anos atrás, ela não pode ser considerada como panaceia. Ela não pode ser considerada como uma solução que tem que ser dada indistintamente, de forma a priorística e única, sem sopesar os riscos. E aí, eu já adentro a terceiro ponto do nosso artigo, que foi delinear os riscos e delimitar os parâmetros, de certa forma, que a tecnologia ela tem que ser utilizada no direito processual civil. Esses riscos, eu acho que eles podem ser classificados como 4 principais riscos da tomada de decisão pelo magistrado. Primeiro, acho importante assim, a gente rememorar como que seria, o que seria um algoritmo, o que seria a inteligência artificial na tomada de decisão. A inteligência artificial na tomada de decisão, ela reproduz os processos cognitivos que geralmente são tomados pelo magistrado. E o algoritmo, por sua vez, ele é o padrão sequencial que vai ser adotado nessa tomada de decisão.
E nesse mecanismo, a gente vislumbra assim, 4 principais vícios. O problema é de sites viciados. A gente tem, de algoritmos de inteligência artificial, eles têm uma técnica que ela é chamada de machine learning, ou aprendizado da máquina. O que isso significa? O algoritmo evolui de acordo com os dados que são alimentados no sistema. Ou seja, em tese, com uma maior quantidade de dados, uma tomada de decisão mais completa sairá do algoritmo. Mas isso não é bem assim, porque não basta a quantidade, mas é primordial e talvez principal a qualidade dos dados levantados pelo algoritmo. Então, não adianta você ter uns dados que não são tratados, dados que não são aferidos e verificados, e dados incompletos ou equivocados. Se você tem dados incompletos, a decisão do algoritmo também vai ser incompleta. Se você tem dados equivocados, a decisão também vai ser equivocada. Por isso, esse primeiro ponto é muito importante, porque não adianta apenas você ter um sem número de decisões sobre um tema e simplesmente reproduzi-las por meio de máquinas. É importante que essas decisões sejam aferidas e verificadas, por exemplo, se essas decisões estão de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Sem isso, a gente vai ter decisões tomadas por máquinas, mas baseadas em dados incompletos ou equivocados. O segundo risco que a gente buscou observar no nosso trabalho, que talvez seja o risco sobre esse tema que é mais falado e mais discutido, é do erro humano e dos vieses cognitivos. O ser humano ele é falho. Isso é algo que todos nós sabemos e que todos nós somos. E o ser humano ele também é dotado de preconceitos. Nós temos noções, nós temos ideias fincados em nós há décadas, que são extraídos de determinada cultura, da nossa criação, do nosso convívio social. Então, essa nossa concepção cultural não vai ser a mesma de um terceiro. E essa nossa concepção cultural ela vai ser passada pelo algoritmo, porque quem cria o algoritmo, no final das contas, também é humano. E o humano que tem concepção enviesada sobre determinado tema, ele vai repassar isso para o algoritmo. Então, o grande ponto disso é que o algoritmo ele tende, muitas vezes, a reproduzir preconceitos que temos na sociedade, principalmente preconceitos enraizados na sociedade, de racismo, de preconceitos religiosos, que muitas vezes são preconceitos que eles não são falados, mas que eles estão tão enraizados que eles são simplesmente reproduzidos, e, às vezes sem saber. Ou seja, nós já partimos de um pressuposto que tal comportamento significa uma coisa, que tal comportamento significa outra coisa. E isso vai ser reproduzido pelo algoritmo como um padrão objetivo e certo, o que é diferente numa decisão proferida por um magistrado. O terceiro risco que a gente buscou tratar nesse nosso artigo é o problema da transparência algorítmica. Hoje em dia, a gente já tem alguns programas de inteligência artificial utilizados no judiciário, muitos, inclusive. O Supremo já utiliza um programa chamado Vitor. O STJ também já utiliza um programa chamado Sócrates. E a gente tem um problema já identificado, que já ocorre, mas que a tendência é ele crescer cada vez mais, que é da transparência algorítmica e da opacidade. Por quê? Ele não é divulgado, isso a gente pode ter como exemplo o caso do Vitor e do Sócrates no STJ, não é divulgado, geralmente, nem o código-fonte, nem o critério utilizado, o padrão sequencial do algoritmo, e nem é divulgado qual é o padrão utilizado para a coleta de dados, qual é o modelo de machine learning. Ele não é divulgado, por exemplo, se esse algoritmo ele apenas reproduz decisões, se ele utiliza apenas, se ele apenas fornece ao magistrado modelos de decisões, mas tem que passar pelo magistrado. Isso, hoje em dia, no Sócrates e no Vitor, apesar de ter sido, à época, divulgada uma notícia que delineava padrões de como seriam os sistemas, a gente não tem efetivamente acesso de como ele funciona hoje em dia. Isso é um grave problema, porque ele é um problema que ele influencia na publicidade dos atos processuais. E ele influencia ainda mais na fundamentação das decisões judiciais, porque nós não sabemos de qual forma essa fundamentação foi construída, que não foi construída por meio de um diálogo.
E esse problema ele tem formas de você solucionar, mas ele tem, até nas formas de solucionar, ele gera outros problemas. O primeiro deles é, tá bom, então vamos divulgar o código-fonte do programa, do Vitor, por exemplo. Tá, mas isso seria possível? E aí você não esbarraria ao tentar divulgar o código-fonte, no sigilo comercial das empresas? Esses programas, muitas vezes, são construídos por empresas privadas, pela uma Amazon da vida, pela uma Microsoft. E a Microsoft vai divulgar o código-fonte, permitindo que outra empresa, ainda que modificando uma coisa ou outra, construa um algoritmo semelhante. Então, a gente tem esse primeiro problema a enfrentar, ainda que você divulgue o código-fonte, se não esbarraria no sigilo comercial da empresa. O segundo o código-fonte é suficiente? Você, atuando numa ação de consumidor de R$2.000, você com código-fonte, o advogado ele vai ter tempo e recursos para analisar o código-fonte? Ele tem know-how para isso? Ele tem como analisar um código-fonte se o código-fonte tem um viés cognitivo equivocado, um viés cognitivo preconceituoso? Em terceiro ponto, o código-fonte muitas vezes nem é suficiente, porque a gente tem dois tipos de inteligência artificial, a inteligência artificial forte e a inteligência artificial que é chamada inteligência artificial fraca. A inteligência artificial fraca, são padrões apenas já construídos pelo ser humano e ele é apenas reproduzido pela máquina. A inteligência artificial forte, não. A inteligência artificial forte é o Google. O algoritmo, com o passar do tempo, ele vai construindo a forma que ele vai lidar e vai tentando melhorar a cada momento. Então, chega um certo ponto que você não sabe mais como ele chegou nessa solução. A gente teve aquele documentário há pouco tempo do Netflix que aborda isso. Chega um certo momento que não se sabe onde chegou. A gente tinha aquele filme O Robô que falava disso. Que chega um certo momento que você não sabe, não consegue mais controlar o algoritmo. Esses são os sistemas de inteligência artificial chamados de forte, que você constrói o algoritmo e ele aprende sozinho e ele faz o padrão sequencial por conta própria. E esses sistemas eles não são analisados ainda mais por advogados. E o terceiro problema, que também gerado por essa incapacidade do advogado, seria de você gerar uma maior disparidade de armas. Os habitual players, os litigantes habituais, eles teriam uma capacidade muito maior de analisar o algoritmo do que um consumidor isolado. Isso você acaba aumentando a disparidade das partes do processo. Uma grande empresa ela vai conseguir avaliar o código-fonte de um determinado, vai contratar uma empresa técnica, uma empresa especial em tecnologia, que vai analisar o código-fonte. O consumidor não, ele não vai ter condições de fazer isso, então a ele só vai restar aceitar a decisão. Então, isso você ainda cria um problema de que uma parte vai ter condições de analisar e outra não. Ou então, apenas em litígios complexos que efetivamente irão se adentrar a análise do código-fonte e do padrão sequencial do algoritmo, em litígios de custos extremamente elevados. Esses são, então, os principais pontos que eu tentei aqui sintetizar dos riscos que nós pensamos no nosso artigo, que a gente buscou delinear e desenvolver um pouco mais lá. Então, não vou também me prender aqui por conta do curto tempo. E no terceiro ponto do nosso artigo, a gente tentou avaliar se esses problemas que citamos, se eles também não seriam problemas que a gente já teria de qualquer jeito no caso de uma decisão proferida por ser humano, uma decisão proferida por um juiz, normalmente. Por exemplo, no caso dos viés cognitivos, isso que muitas pessoas falam, o magistrado também pode ter um viés cognitivo, o magistrado também pode ter um preconceito, que vai ser repassado para a decisão judicial. E, de fato, o magistrado preconceituoso, o magistrado racista, ele vai passar isso para a decisão. Só que o controle, quando há um magistrado isolado, é muito maior. Então, esse é o primeiro ponto de que a situação não é bem assim a nosso sentir. A aplicação em larga escala do algoritmo e da decisão automatizada, ela tem um controle muito menor do que uma decisão isolada por um terceiro imparcial. Primeiro, porque o terceiro imparcial, ele sozinho proferir uma decisão judicial, o embate constrange. A atividade jurisdicional envolvendo manifestações das partes e, inclusive, submetendo a reavaliação em instâncias hierarquicamente superior, constrange a decisões equivocadas. Agora, no caso de um algoritmo, não existe isso. Ele não vai avaliar da mesma maneira, ele não vai se sentir constrangido de reproduzir um viés cognitivo, porque ele nem sabe que tem esse viés cognitivo. Foi assim que ele foi criado. Então, ele só vai reproduzir. E aí a gente gera um outro problema, que além da aplicação
sistemática em larga escala, que aí você torna o controle do algoritmo muito mais difícil, inclusive você já torna um prejuízo maior, porque quando você for descobrir que o viés cognitivo existe no algoritmo, ele já foi reproduzido durante anos e anos, você tem um problema de que há uma aceitação científica. A gente tende a achar que a máquina não erra. Então, chega um certo momento que você vai falar, olha, não, mas essa decisão foi preferida por máquina, então ela está certa. Porque a decisão não vai vir escrita que, olha, a gente há um viés cognitivo aqui, há um preconceito. Você só vai conseguir analisar depois de uma avaliação empírica de que a decisão ela tem uma percepção preconceituosa sobre determinado tema. Mas, ou seja, você tem uma aceitação científica, que as pessoas tendem a achar que a decisão proferida, que qualquer atividade proferida por máquina, ela é muito mais exata do que a atividade do ser humano, e geralmente mas geralmente são atividades burocráticas e não atividades essencialmente criativas, como é a aprovação de uma decisão. E você tem o segundo problema de que ela é aplicação por larga escala, e que você só consegue aferir o equívoco do algoritmo, o equívoco da decisão automatizada, depois de uma avaliação empírica que também envolve custos, que também dá trabalho, que também custa tempo. Então, esses pontos acabam na nossa conclusão ali, tendo um risco maior de você transferir a parte criativa da decisão judicial, hoje em dia, pelo menos, para a máquina. Você pode ter um auxílio da máquina. Você pode ter um auxílio da máquina de lhe dar um modelo, um auxílio da máquina de permitir, de levantar jurisprudência sobre o tema e doutrina atualizada. Isso nós achamos válido. O que nós, nesse momento, não achamos que seria uma boa é transferir totalmente esse processo criativo da jurisdição, que nós lutamos tanto para defender e construir, inteiramente para uma máquina que vai acabar, no fim das contas, gerando uma padronização integral que vão reproduzir decisões para todos os casos repetitivos. E só quem vai conseguir ir contra isso serão os litigantes habituais. Gente, esse foi o ponto ali que eu tentei resumir do nosso artigo, tentando trazer aqui em breve sucintas notas. E o Gustavo aí vai me complementar, vai fechar com chave de ouro, talvez traçando aí alguns exemplos na prática que a gente já pode conseguir ver, antever ali quais são as consequências que estão surgindo das decisões por algoritmo. Muito obrigado aí a todos, uma boa noite. Obrigado, Felipe. Primeiro, eu gostaria de aqui comemorar a possibilidade de fazer parte desse livro de um colega muito especial do mestrado, que é o Murilo. A relação ali foi muito boa, foi muito divertido e proveitosa lá em Coimbra. Pudemos, cada um na sua área, aprender bastante, e fiquei muito feliz com o convite, e vou atribuir, espero que tenhamos novos. Acho que aqui é importante a gente estar sempre junto, trabalhando junto, pela academia, pelo desenvolvimento técnico-científico. Também quero comemorar com grande força esse artigo produzido junto do Felipe Oliveira Gonçalves, que é, na realidade, mais do que um coautor, um grande amigo, e talvez, a partir desse artigo, a gente deixe selado uma relação fraterna e aconteça alguma coisa na vida, está ali encravado. Vão ver que a gente escreveu junto. Então, marco uma posição também, e isso me deixa feliz. Terceiro, lembrando aqui o que foi dito pela outra autora que fizeram um merchan também sobre o seu trabalho, aqui vou fazer também um merchan sobre o outro artigo que escrevi, foi sobre as fake news, e que certamente dialoga com o artigo sobre discurso de ódio. Sugiro fazer a leitura comparada para a gente ver se sai alguma coisa no mesmo sentido ou sai em sentido dialético. Certamente sairá alguma coisa bacana. Eu não quero me estender muito, porque eu acho que já foram várias falas, e o Felipe ele pontuou, enfim, toda a seara geral, a problemática, riscos, e pontuou basicamente a nossa posição. Eu só gostaria, na verdade, mesmo, de concluir com uma ideia mesmo final, que é talvez até uma pegada, uma lógica filosófica sobre essa abordagem,
que é, na realidade, as decisões por algoritmo nada mais são do que uma desumanização, tá, da prestação jurisdicional. E a ideia é passar exatamente essa questão de desumanização, tal como esse termo pesado, né, desumano, eu entendo que porque só quem litiga na prática, só quem é advogado de contencioso sabe o que é enfrentar um caso. Enfrentar um caso, por mais massificado que seja, por mais padronizado que seja, por mais que ele esteja atrelado a um tema afetado no STJ, é somente ali, na prática, na crueza dos fatos e da exploração dos elementos particulares do caso concreto, que é possível encontrar a melhor solução, né? Quem nunca explorou numa peça argumentos sobre a pessoa da outra parte, né? O famoso argumento ad hominem, né? do Schopenhauer. E são questões relevantes, porque são questões que têm que ser colocado em questão. E um algoritmo ele nunca vai conseguir, de fato, apreender com a mesma humanidade que um magistrado tem, seja pelo vício, seja pela virtude, essa beleza da justiça, tá? da análise concreta, da solução adequada de entregar a cada um aquilo que é seu. Então, na realidade, eu também queria fechar mesmo a intervenção do Felipe, fazendo esse adendo, na verdade, de que a preocupação é a desumanização da prestação jurisdicional e, inclusive, através dela, a reprodução ad eternum, como ele falou, desses problemas, sem nunca fazer até mesmo um trabalho de distinção. Né? Não todos nós sabemos institutos jurídicos, como, por exemplo, a mutação constitucional, é a alteração da Constituição sem a própria alteração de seu texto. Isso talvez seria impossível em decisões por algoritmo, uma vez que eu estou falando, na verdade, de uma análise puramente do texto escrito. Outra, qual é o limite técnico, prático, que eu poderia ter de um sistema de algoritmo, porque não poderia ser para qualquer tipo de decisão. Seria como funcionaria um despacho saneador de um juiz por algoritmo? Como é que ele aferiria as provas necessárias a serem produzidas? Será que o algoritmo conseguiria acompanhar o próprio avanço tecnológico sobre os meios de produção de prova? Enfim, então, são também algumas preocupações que essa desumanização pode trazer. E, com isso, concluindo que, na verdade, tal como o Felipe já disse, é um meio, um instrumento que o jurista e a jurisprudência devem se servir, que é a tecnologia. Não um fim em si, mas um instrumento para melhorar, para atribuir mais celeridade, para conseguir entregar a duração razoável do processo, mas não como o próprio processo em si. Obrigado. Finalizou, Gustavo? Sim? Sim, Murilo. Sim, sim. Então tá bom. Muito obrigado. Muito boa a explanação de vocês. Uma visão de um lado, né? E, coincidentemente, né, o Felipe falou do Projeto Vitor. A Tainá fez parte do Projeto Vitor lá no STF. E agora? Tainá, você quer falar alguma coisa? Defender aí seu projeto? Não, eu tava falando, na verdade, eu estava falando com a Tainá que sempre vai ter, assim como na jurimetria, né? Eu e a Tainá, nós encontramos um acórdão de um Tribunal Regional do Trabalho que criticou a jurimetria, que está sendo muito utilizada nos escritórios de advocacia. Então, sempre vai ter esses dois lados, né? De um lado, o Poder Judiciário, do outro lado, a advocacia e as partes. Complementa aí, Tainá. Concordo plenamente, Murilo. E eu gosto, adoro receber ouvir, né, o que o público advogado que está usando mesmo a ferramenta, que tá na lida, pensa sobre o projeto.
E, desculpa, eu tive que fechar aqui a janela. E eu adoro o Projeto Vitor, falo muito bem dele, sou suspeita, óbvio, porém, eu gostei tanto do tema da prática que eu resolvi estudar a ética depois no meu doutorado. Então, essa questão da transparência, existe até um ramo, né, hoje, que o Felipe falou muito bem, provavelmente ele deve conhecer, que é o ramo da explicabilidade na inteligência artificial, né, explainable AI, que a gente chama. Ela é um desafio muito grande para todos os projetos de inteligência artificial que apresentam algum tipo de risco, né? Então, se você vai aplicar a inteligência artificial na saúde, se você vai aplicar para o judiciário, porque você está lidando com vidas, né? E a fala do Gustavo também me chamou muita atenção, porque eu assisti, eu tinha um grande amigo meu, que inclusive o professor Paulo Campanha conheceu, que é o Elias, ele foi assessor da ministra Nancy Andrighi. E então eu estava sempre com ela e tudo, antes da pandemia, obviamente, né? Agora a gente não consegue se encontrar. E a ministra Nancy Andrighi, ela usa exatamente as mesmas palavras que o Gustavo usou, da questão da humanização, né? Acho que acredito, né, que a gente tem que realmente ter uma inteligência artificial humanocêntrica, né? Ela não é um fim em si mesmo, ela é algo que está voltado para os benefícios da humanidade. Então, você precisa trabalhar todas as consequências éticas e trabalhar para que, não lutar contra, mas trabalhar para que ela seja realmente aplicada da melhor maneira e servindo ao ser humano, né? Então, eu estou totalmente de acordo com o que vocês escreveram aqui, e agradeço novamente. Queria abrir para perguntas também. Se alguém tiver alguma pergunta para os autores, acho que todos os artigos, embora seja um debate multidisciplinar, acabam, de fato, dialogando, porque rede social e questão algorítmica dialoga com o discurso de ódio, que dialoga com as fake news, que dialoga com as questões do trabalho, que dialoga com as questões, hoje, da tecnologia no Covid-19, que estão sendo, né, muito mais utilizadas. Então, acho que realmente vale a leitura de todos os artigos, até para, de fato, fazer essa comparação. E a academia serve para isso mesmo, né, para a gente debater, colocar ideias, inclusive, opostas, e esperamos que, inclusive, a gente continue tendo possibilidade de pluralidade no debate, né, de ideias contrárias, porque isso é fundamental no debate no Estado Democrático de Direito, não é verdade? Então, o Gustavo já tem uma pergunta aí. Eu não quero puxar a sardinha, mas acho que vou fazê-lo. Eu gostaria de perguntar para os autores que me antecederam sobre o discurso de ódio, puxando um pouco do que eu pensei nos meus estudos sobre fake news, que, na realidade, vou ser bem abstrato. O conceito discurso de ódio é um bom conceito, e é um conceito que dá conta da realidade, para amarrar a realidade para algo que devemos dar conta, ou seja, se a gente meramente definir o conceito nas suas palavras, na literalidade, discurso de ódio, ou seja, é uma fala propagada de ódio, de raiva. O quê? Um adjetivo não diz muita coisa, o quê? Uma agressão verbal. É um bom conceito para a gente trabalhar, ou será que a gente deveria trabalhar com outros conceitos? Obrigado, assim como um bom cavalheiro, né, Beatriz? Você fala e eu complemento, né? As damas sempre primeiro, né? Sempre. Os dois estão no Rio de Janeiro, né? Felipe, saudade de ouvir esse sotaque dos meus conterrâneos. Carioca pelo sotaque puxado. Saudade desse S dos meus conterrâneos que eu vivi por muitos anos. Mas, Beatriz, o que você diz a respeito? Isso é construção, na realidade, né? Se você quiser, eu falo, depois você complementa. Fique à vontade. Sim, se eu pode falar, então. Isso, o que eu falar, você complementa. Olha só, Gustavo, muito legal essa sua pergunta.
porque eu participei de uma live até com um filósofo francês, foi uma live em inglês, Emmanuel Goffi, e ele fala sobre ética na inteligência artificial. E nesse conceito de ética, ele faz uma abordagem assim, multicultural. Então, na realidade, assim, o termo, se a gente falar discurso de ódio, assim, é de uma abstração assim, enorme. Porque, a primeira, assim, até mesmo para você entender o que é ódio. E o que é ódio, ele vai transitar do Oriente ao Ocidente em perspectivas diferentes. Então, assim, não tem como definir ao certo, porque isso vai muito da perspectiva da cultura daquele povo que entende aquilo, e isso a Tainá entende muito bem, que ela é uma filósofa, é uma jurisfilósofa. Esse conceito ele é muito transversal e multicultural, e até mesmo o que cada um vai entender como ódio. Então, assim, de mais de alguma maneira, a palavra ódio ela já nos instiga a algo que seja assim, é igual a paixão e a emoção. Assim, a paixão é o pé encharcado e a emoção é um passo anterior. Então, o ódio é uma violência, é algo que pode ser entendido como uma violência contra algo, mas que vai variar da perspectiva. Você não vai conseguir, até mesmo no nosso povo brasileiro. Na verdade, nós somos um país continental, a própria percepção do que vem a ser ódio dentro da nossa sociedade, ela vai variar. Entendeu? Assim, se você pegar um povo do Sul, Sudeste, nosso Sudeste, né, que também a Tainá está englobada no Sudeste, como pegar o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, nós aqui do Centro-Oeste, sim, vai variar. Mas, de qualquer forma, então, assim, é um conceito onde você não consegue realmente, de uma forma assim, muito precisa, mas dá uma ideia do que seja algo que afronta outro por meio da palavra, da escrita, ou seja, tanto verbal quanto escrito, ou até mesmo por sinais, você vai estar discursando sobre algo, afrontando o outro. Mas eu deixo para Beatriz também complementar. Mas boa reflexão. E até, inclusive, quando eu vi esse filósofo francês falando sobre a própria questão da ética, que você não tem os povos têm perspectivas diferentes, e até mesmo da questão da privacidade, o que é privado. E até mesmo o seu conceito, Gustavo, pode variar do meu, o do Felipe, o do Murilo, até onde, qual o limite da minha privacidade. O que eu vou me sentir agredido ou não. Enfim, uma boa reflexão, isso aqui dá uma noite muito boa. Depois a Tainá complementa, a nossa jurisfilósofa. Fala, Beatriz. Eu também concordo com o Paulo sobre essa abstração do discurso de ódio, né? Por isso que até no nosso artigo a gente fala que ele pode ser considerado uma apologia abstrata. E o que eu acho é que na maioria dos casos, né, a gente consegue ver que o discurso de ódio vai consistir nessa propagação de distanciar, de ser um ódio social. Então, e a gente pode ver até pelos julgados, né, esses entendimentos. Então, eu acredito que ele tem, assim, esse caráter abstrato, mas que muitas das vezes se justifica, né, para poder excluir, para poder fazer até essa eliminação física das pessoas. Então, é isso que eu vejo sobre o discurso de ódio. Tainá. Como orientadora, eu tenho que defender o trabalho, eu tenho que defender, tenho que responder aqui também, que é um conceito realmente muito difícil de ser, né? Assim como a dignidade da pessoa humana, que é também base para você falar em discurso de ódio, tanto em discurso de ódio quanto liberdade de expressão são conceitos, de fato, muito difíceis de serem, na verdade, impossíveis de serem definidos, porém que precisam ser usados, né? Esse tipo de conceito, embora sejam abstratos, eles precisam existir dentro da nossa cultura, e por isso que na orientação do artigo, tanto da Beatriz, quanto agora a orientanda minha que está aqui presente, a Fabíola, que também vai defender o TCC
na discurso de ódio, eu falo, gente, analise caso concreto. Para quê? Para que você demonstre para a pessoa que está lendo o seu artigo como que a jurisprudência, os casos concretos estão definindo o discurso de ódio e limitando a liberdade de expressão em nome do discurso de ódio. Então, por exemplo, a Beatriz ela analisou esses casos super interessantes e eu diria assim icônicos, né? Que é o caso Elvanger, o caso Lute, e a Fabíola ela já está analisando, ela já vai analisar agora os casos Daniel Silveira e Felipe Neto, que com base na Lei de Segurança Nacional também sofreram limitação à liberdade de expressão, né? E por meio da jurisprudência. Então, é um debate realmente infinito, mas que acredito que na prática, né? Na jurisprudência, de fato, assim como a dignidade da pessoa humana, é que ele vem se defendendo, né? Se construindo, digamos assim. Só pode complementar também, Tainá. O que eu acho interessante do que a Tainá falou sobre essas limitações, o grande risco que ela comentou. Se nós lermos, existem 3 livros distópicos que são muito instigadores, né? O Admirável Mundo Novo, né, de Aldous Huxley, 1984, que na realidade foi escrito em 1948, né, por George Orwell, e Fahrenheit 451. Ambos, sim, os 2 primeiros, né, tanto na década de 20 quanto depois do Fahrenheit, o primeiro passo para um controle de uma sociedade foi extinguir o conhecimento. Então, inclusive, o próprio Fahrenheit 451 era a temperatura que os livros eram queimados. Porque se você não tem acesso ao conhecimento, uma sociedade é facilmente manipulada. Quanto mais conhecimento você tem sobre determinado aspecto, sobre determinado ponto, você mais instruído o seu pensamento crítico ele é mais elevado e você não é facilmente manipulado. E aí vem o grande desafio. E aí vem um livro de 1984, que fala lá do Grande Irmão, onde você é permanentemente vigiado, onde dentro da sua casa você é vigiado e tem o controle do pensamento, né? O controle do pensamento, e na realidade ali, eu já li o livro e eu li o livro e já nos 15 dias assisti o filme sobre ele. E realmente, você vê, e a primeira coisa que ele procura fazer é instigar o ódio sobre algo manipulado, ou seja, você cria um inimigo e esse inimigo, você alimenta o ódio contra esse inimigo. E você, na realidade, até seus pensamentos são controlados no intuito que você se converta àquele fim proposto. E, na realidade, ambos, né, há várias correntes interpretativas sobre esses livros distópicos, mas eles transitam, são transversais e se conectam, que, na verdade, são críticas a qualquer ato totalitário que possa existir dentro de uma sociedade. E aí vem o grande perigo, que a Tainá falou muito bem, assim, a começar com essa instigação do Gustavo, do que é o ódio. Então, é muito fácil, por questões, às vezes, de conveniência ou de interesse até mesmo político, e inclusive por próprias decisões judiciais, você classificar algo como ódio, limitar a difusão daquele conteúdo para o seu fim proposto. Porque se você parar para pensar, num passado recente, e muito recente, claro que Tainá e Beatriz são muito novinhas, mas no passado recente, no século passado, assim, a informação ela era muito monopolizada, por televisão, por rádio, inclusive tem estudos norte-americanos onde havia uma influência muito grande, onde a influência na adolescência norte-americana era muito forte por meio da televisão. Hoje não. Hoje é tudo aberto. Hoje a comunicação ela se difunde. E aí você perde o controle. Hoje assim, o Estado não consegue mais controlar. E aí vem um grande desafio. Até que ponto realmente é ódio? Até que ponto é fake news? Para que você possa justificar uma restrição dessa liberdade. E aí não tem resposta para isso. Isso apenas são reflexões. Mas, enfim, Gustavo, não sei se você atendeu, mas eu também
em homenagem, né, à apresentação de vocês, eu também já formulei aqui uma pergunta para vocês. Está devolvendo, então, né? Tá bom, beleza. É bom para a dialética, né? Como meus conterrâneos. Mas e aí, Gustavo, qual a sua percepção? Então, eu gostei. Eu não ia entrar, mas já que você perguntou, eu vou entrar. Eu só estava querendo empurrar. Eu acho que e aí, com todo respeito ao trabalho, na verdade, eu não li, porque eu não recebi o livro físico ainda. Eu vou ler e espero não estar proferindo palavras muito pesadas sobre... Mas eu acho que é um conceito complicado, porque eu acho que todo conceito jurídico, todo conceito como tal, mas o jurídico em especial, porque muitas das vezes impõe sanção, impõe a pecha de ilegalidade, precisa ser pensado com carinho. E o discurso de ódio, para eu provocar, qual é a dificuldade que eu tenho de caracterizar algo no sentido de uma posição em defesa da democracia, para dar um exemplo, como um discurso de ódio? Ou seja, se chega alguém aqui e começa não vai ter eleição, não vai ter eleição, e eu sou obrigado a usar palavras fortes, mostrar o que essa pessoa é. Será que o meu discurso é um discurso de ódio? Se eu pudesse ler ao pé da letra, talvez. Mas eu estou em defesa da democracia, mas é um discurso de ódio. Então, na verdade, o discurso de ódio ele é o segundo patamar. A questão é a causa. Então, tá um pouco do que eu falei com a fake news também, é que eu acho que a gente só deve usar, um pouco do que eu aprendi em Coimbra, talvez o Murilo deve ter ouvido muito lá dos professores, o pessoal é bem cartesiano, é que eu só vou fazer uso de um conceito quando eu acho ele um conceito juridicamente importante, bom, porque ele atende a todos os problemas e ele não vai além dos problemas que não deveriam ir. Eu tenho um receio de que o discurso de ódio possa, ao ser regulado, e hoje, salvo engano, a Beatriz pode me ajudar a corrigir se eu estiver errado, eu acho que não tem norma, né, legal estabelecendo um tratamento, ou seja, acaba virando um conceito que veio do social, da prática, para a jurisprudência, acaba sendo dado valor a algo que, a princípio, ele não tem uma força jurídica própria, então eu vou tentar buscar, como a Tainá disse, dignidade da pessoa humana, vou tentar buscar em outros conceitos fundamento para algo que é o discurso de ódio, e, no fim das contas, eu estou querendo atacar o discurso de ódio através de outros elementos, sem atacar os outros elementos, sem usar os outros elementos de forma concreta. Então, por que eu não mantenho os outros elementos e abandono esse conceito? Enfim, é uma brincadeira, uma crítica, claramente eu imagino que é uma crítica do ponto de vista, marcando uma posição talvez contrária, mas é porque me preocupa que um conceito abrangente, abstrato como esse, na mão de pessoas indevidas, pode ser usado de modo perigoso. Então, a minha opinião é essa, talvez a gente manter os estritos limites que a gente sempre teve da própria dignidade ou dos outros conceitos legais, como agressão, né, o neme ladere, que é o princípio de você não causar dano a terceiro, acho que é um bom limite do que a gente pode se pautar. Então, se eu tiver, de fato, violações a isso, acho que era um recurso que a gente poderia adequar. Mas aí eu poderia jogar fora o conceito. É minha opinião, é realmente para brincar mesmo, para causar e trazer a dialética. E, assim, muito legal, porque eu tenho muita crítica com a generalização. Exemplo, tudo é o capitalismo, tudo é o racismo, tudo é misoginia, tudo é discriminação. Então, assim, há um perigo muito grande com a generalização. Então, assim, cada caso, como a Tainá falou, é caso concreto, cada caso é concreto. E com muito cuidado, porque, na realidade, com uma perspectiva de você garantir direito, você acaba limitando outros. E, principalmente, se você tem o poder de decisão. Pronto, eu acho que é, e como você falou, eu acho que é. E eu caneto e acabou, decido, não pode falar isso, não pode me criticar, não pode falar isso porque isso é ódio, entendeu? Então, assim, há um perigo muito grande hoje. E numa sociedade polarizada, que infelizmente, estamos muito polarizados, infelizmente, isso não é bom para a nossa sociedade precisa, na verdade, se unir, nós não podemos nos dividir como um povo. E aí pronto, aí tudo que você ouve tudo é comunismo, tudo é fascismo, tudo é
é totalitarismo, tudo é golpe. Caramba! Aí cai no descrédito. Eu estou num momento hoje, quando eu leio uma matéria jornalística, eu estou que nem 80% da população em pesquisa realizada. Eu não digo que sim nem que não. Eu tenho que ler mais coisas para realmente ver até que ponto aquele jornalista não quer induzir o meu pensamento. Ele pegou informações, que até a estatística da forma com que você divulga, você pode ser tendencioso para aquilo que você tem interesse. Então, se eu hoje, qualquer vídeo, não, calma, será que é isso mesmo? Tanto para o lado, seja para o que lado for, totalmente neutro. Eu hoje, qualquer matéria, isso está em pesquisa agora da CNT, cerca de 80% as pessoas questionam aquilo que leem. E eu estou nesse universo. Eu nem sei como não existem 20% que acreditam. Eu, na realidade, nem sei, porque é tanto essa generalização e tanto esse extremo que a gente vive numa sociedade assim complicada de se viver e assim, poxa, e esse não foi o objetivo da internet, muito menos das redes sociais. Eu lembro que em 2010 o Mark Zuckerberg falou que a era da privacidade tinha terminado. E por causa do Cambridge Analytica, ele estava lá no Congresso, lá no Capitólio, se justificando quais as medidas que o Facebook ia tomar para garantir a privacidade dos seus conectados. Mas eu tenho uma pergunta, viu, para a dupla também, da minha dupla conterrânea. Aí eu deixo a critério da Tainá e do Murilo aí. Olha, na verdade, eu já estou pensando aqui que a gente tem que marcar um podcast, entendeu? Para esse debate. É podcast sobre Projeto Vita, é podcast sobre, sobre liberdade de expressão, discurso de ódio. A discussão é muito longa mesmo. E, na verdade, quando você disse que tudo na internet é muito questionado, algo que nós conversamos no podcast de semana passada, que nós recebemos uma psicóloga para falar sobre direito de desconexão, não só as notícias são questionadas e a internet virou um campo minado, né? A gente tem que o tempo todo pesquisar se aquela notícia é verdadeira. Mas a nossa humanidade também está sendo questionada, né? E para finalizar, e não é à toa que a gente tem que ir lá sinalizar que não somos um robô em diversos momentos na internet, né? Então, assim, a gente tem que comprovar na internet que nós somos seres humanos. Então, já começa por aí o problema, entendeu? Então, assim, a internet realmente virou um campo minado, é uma discussão muito longa. Estão todos convidados para o podcast, né? Tainá já participou lá com a gente. É bem bacana, é uma conversa muito, muito informal, é um bate-papo para a gente poder concordar, divergir. A gente fala que a gente vai descomplicar, mas a gente acaba complicando mais. Mas, enfim, muito obrigada a participação de todos. Eu acho que a gente já pode finalizar, né, Tainá? Muito obrigado. Nós estávamos comentando aqui como hoje foi de alto nível a discussão, assim como no nosso primeiro evento também, que nós recebemos o Túlio, a Ana Cláudia Farranha, o Murilo, o Bórcio, Bataglia. Então, foram dois momentos muito ricos e ficou claro que a gente conseguiu demonstrar o alto nível desse livro, né? Nós escolhemos as pessoas, convidamos as pessoas a dedo e isso ficou cabalmente demonstrado aqui. E a Larissa está ali no chat falando do podcast 10, porque ela apresenta comigo o podcast que a Larissa Rodrigues está aqui presente, que é aí de Brasília também. Ela é professora do Centro Universitário Brasília, ela apresenta comigo, está sempre aqui presente, uma grande amiga também. E é isso, muito obrigada. Alguém quer falar alguma coisa para finalizar ou eu posso encerrar aqui? Eu queria só agradecer a presença de todos, dizer que realmente eu fiquei muito satisfeita com esse debate aqui, final com um gostinho de quero mais. Falei com o Murilo para ele realmente chamar vocês e já estão convidados para participar do podcast dele, porque eu acho que vocês têm tudo a ver, todos que falaram aqui têm tudo a ver com o podcast dele. E agradecer, dizer que eu estou muito feliz mesmo pelo lançamento desse filho que a gente já está trabalhando, né, desde final de 2019. Na verdade, a Tainá já está aqui no WhatsApp falando que quer o próximo, volume 2. Eu já estou fazendo a campanha.
e porque é uma obra que foi muito pensada, a gente queria ter feito, né, óbvio, o lançamento ao vivo, né, podendo se abraçar, assinar, dar autógrafo, mas a gente ainda tem que respeitar aí a quarentena, com certeza. Então, estamos muito felizes, muito agradecidos e agradeço uma boa noite a todos e todas, tá, gente? Muito obrigado, prazer. Boa noite, tchau. Boa noite, Boa boa noite. noite.